Bem-vindo ao The Debate. Hoje vamos mergulhar num tema que é uma fonte constante de preocupação e, eu diria até, de paixão para quem cuida de aves, a nutrição de psitacídeos em cativeiro. A gente está falando de araras, papagaios, calopsitas. São aves de uma inteligência notável que na natureza tem uma dieta, assim, extremamente complexa. Trazê-las para o nosso convívio impõe uma responsabilidade imensa. Exato. E é justamente dessa responsabilidade que nasce a nossa discussão de hoje. Porque, vamos ser sinceros, não há um consenso. De um lado, a gente tem uma abordagem muito científica, focada em garantir que cada nutriente seja entregue de forma precisa, e do outro, uma visão que busca replicar a riqueza e os desafios da vida silvestre. A questão central que vamos analisar hoje é esta: qual é a base de uma dieta ideal para essas aves? Deveria ser uma ração extrusada formulada em laboratório para ser, nutricionalmente completa e à prova de falhas? Ou a prioridade deve ser uma grande variedade de alimentos naturais que estimulam os instintos e o comportamento da ave? E para guiar essa nossa conversa, vamos usar como referência as informações e os conceitos apresentados no Guia Diet Bird Nutrindo Consciência e Precisão. Minha posição é clara. A segurança e a saúde a longo prazo de um psitacídeo em cativeiro dependem de uma dieta com base sólida em ração extrusada de alta qualidade. Para mim, é a abordagem mais científica e a única que realmente previne as doenças nutricionais que a gente vê todos os dias na clínica. Já eu vejo por um ângulo um pouco diferente. Acredito que uma dieta focada na variedade de alimentos naturais, onde a ração serve como uma importante rede de segurança, é fundamental para o bem-estar completo da ave, sabe? Não só o físico, mas também o psicológico e o comportamental. Bom, para mim a defesa da ração como pilar da dieta se resume a uma palavra: controle. E o primeiro problema que ela controla de forma brilhante é a seletividade alimentar. O guia que estamos usando é taxativo ao afirmar que a tendência seletiva dos psitacídeos é a principal causa de desequilíbrios nutricionais. Isso é algo que, qualquer pessoa que já ofereceu uma mistura de sementes a uma ave conhece bem. Ela vai direto no girassol, naquilo que é mais gorduroso e saboroso e deixa o resto. O resultado? Uma dieta perigosamente desbalanceada, com excesso de gordura e deficiência de nutrientes vitais como a vitamina A. A ração extrusada resolve isso. Cada grão é nutricionalmente idêntico. A ave não tem como escolher o que é melhor ou pior, entende? Ela recebe uma nutrição completa em cada porção. Em segundo lugar, a ração oferece uma precisão que é impossível de replicar com alimentos frescos. O guia fala sobre a evolução das dietas, saindo da primeira geração, baseada em sementes e que causava inúmeros problemas de saúde, para a segunda geração, que são as rações. Elas foram criadas por veterinários e nutricionistas para serem completas e balanceadas. E, por fim, essa precisão nos permite um controle energético científico. O guia mostra como calcular a necessidade energética de manutenção, a NEM, de cada ave. E dá um exemplo prático. Uma calopsita de 85 gramas precisa de exatas 28 quilocalorias por dia. Tenta chegar a esse número misturando pedaços de maçã, folhas de couve e sementes. É um pesadelo. Com a ração, eu sei exatamente quantas calorias estou oferecendo. Esse nível de controle é a ferramenta mais poderosa que temos contra a obesidade, que é uma das principais causas de morte prematura em aves de cativeiro. Entendo perfeitamente o seu ponto sobre controle. Mas a minha perspectiva é que uma dieta que se concentra quase que exclusivamente em ração extrusada, embora pareça perfeita no papel, na prática ela ignora a natureza da ave. Ela nutre o corpo, mas deixa a mente faminta. Meu primeiro ponto é o comportamento natural. Na natureza, um papagaio passa a maior parte do seu dia procurando comida. É um animal ativo que resolve problemas. O próprio guia Diet Bird reconhece isso quando recomenda garantir variação alimentar e aumentar o tempo de procura pelos alimentos, o forrageamento. Ele diz que isso é essencial para o bem-estar mental. Agora, o que acontece quando a gente oferece uma tigela de ração?
A ave passa 5 minutos comendo e as outras 10 horas do dia entediada. E isso leva a problemas comportamentais seríssimos, como arrancar as próprias penas. Estamos criando um animal fisicamente saudável, mas psicologicamente doente. Além disso, a própria evolução das dietas que o guia descreve apoia uma visão mais ampla. Ele introduz o conceito de quarta geração de dietas, que busca ir além das necessidades fisiológicas para alimentar os anseios da mente de espécies tão inteligentes. Isso é um reconhecimento explícito, de que a forma como a ave come é tão importante quanto o que ela come, e uma dieta monótona de ração falha completamente nesse aspecto. Por último, as próprias recomendações práticas do guia contradizem a ideia de que a ração deve ser quase a totalidade da dieta. O guia defende dietas mistas, e quando a gente vê os planos alimentares para espécies específicas, isso fica evidente. O exemplo do papagaio Eclectus é perfeito. A ração representa só 40% das calorias, o grosso da dieta vem de hortaliças, com 35%, e frutas, com 20%. Isso mostra que, para uma nutrição de ponta, a variedade não é um mero petisco, mas um componente central e majoritário da dieta. O ponto que você levanta sobre a seletividade é interessante, mas ele ignora uma parte crucial do problema: o risco real que ela representa na prática. Você fala em enriquecimento, mas subestima o quão perigoso é devolver à ave o poder de desbalancear a própria dieta. O guia, claro, é a principal causa de doenças. Quando você defende uma dieta com 60% de alimentos frescos, como no caso do Eclectus, você está abrindo uma porta gigantesca para a seletividade. Mesmo que os alimentos sejam saudáveis, a ave pode preferir a fruta, que é mais doce, e ignorar as hortaliças, que são ricas em vitaminas. O conceito de refeição enriquecida deve ser levado ao pé da letra. É um enriquecimento, um extra, algo minoritário e, acima de tudo, controlado. Vamos voltar ao exemplo da calopsita? O plano do guia sugere que 80% a 90% das suas 28 quilocalorias diárias venham da ração. Isso dá umas 22 a 25 quilocalorias. Sobram apenas 3 a 6 quilocalorias para todo o resto. Essa proporção minimiza o risco. Se a calopsita comer só a semente de chia que foi oferecida como enriquecimento, o impacto no balanço nutricional total do dia é mínimo. Agora, se a ração for só 40% da dieta e a ave decidir comer apenas um tipo de alimento fresco, o desequilíbrio é imediato e severo. Mas aí você assume que variedade significa simplesmente jogar uma salada de frutas na tigela e torcer para a ave comer de tudo um pouco. A questão não é a variedade em si, mas a forma como a oferecemos. E é aí que entra o conceito de enriquecimento ambiental que o próprio guia menciona. Em vez de uma refeição fácil, a gente transforma a alimentação num desafio. Podemos esconder os alimentos em brinquedos, em quebra-cabeças alimentares, forçando a ave a trabalhar por cada pedaço. Isso não só combate o tédio, o que por si só já é um ganho imenso para o bem-estar, mas também muda a dinâmica da escolha. A ave não vai simplesmente pegar o item mais fácil e saboroso. O esforço envolvido para conseguir cada alimento pode mitigar a seleção excessiva. Negar a variedade em nome de uma segurança que beira a esterilidade é tratar um animal incrivelmente inteligente como se fosse um tubo de ensaio. É uma visão que ficou para trás, uma visão de segunda geração, enquanto a ciência já discute a quarta geração que entende a conexão inseparável entre mente e corpo. Eu concordo que o enriquecimento ambiental é crucial. Ninguém quer ver uma ave entediada. A minha questão não é essa. A minha questão é a praticidade e a segurança disso na mão do tutor médio. É muito bonito na teoria, mas na prática exige um conhecimento profundo sobre nutrição e segurança alimentar. Quais frutas são seguras, quais vegetais são tóxicos, como higienizar tudo corretamente para evitar contaminação por fungos ou bactérias. Como garantir que os brinquedos de forrageamento são seguros e não podem ser destruídos e ingeridos. A ração extrusada oferece uma segurança alimentar que é quase impossível de ser batida. Ela é processada em altas temperaturas, o que elimina patógenos, ela tem conservantes que evitam a proliferação de fungos. Oferecer uma grande quantidade de alimentos frescos aumenta exponencialmente o risco de problemas gastrointestinais, intoxicações e contaminações.
A beleza da base de ração é que ela fornece uma nutrição segura e precisa, e o tutor pode focar no enriquecimento comportamental de outras formas, com brinquedos não alimentares, interação social, treinamento, sem colocar em risco a base nutricional da ave. Você levanta um ponto válido sobre a responsabilidade do tutor, mas está usando isso para justificar uma abordagem que, na minha opinião, é incompleta. Educar o tutor é parte do processo de cuidado responsável. O guia Diet Bird não existe para dizer dê apenas ração porque é mais fácil. Ele existe para dar as ferramentas para que o tutor possa oferecer o melhor. E o melhor, segundo o próprio guia, envolve uma dieta mista e complexa. Isso me leva ao meu segundo ponto de discórdia, a sua definição de precisão científica. Você a equipara a um produto único e controlado. Eu a vejo como a capacidade de entender e atender à diversidade biológica. O guia afirma com todas as letras que não existe uma dieta universal para papagaios. A verdadeira ciência está em reconhecer as diferenças. A arara azul, na natureza, tem uma dieta super especializada em nozes de palmeira, que são ricas em gordura e pobres em proteína. O plano alimentar sugerido no guia reflete isso, com uma proporção de ração de apenas 35% e uma grande quantidade de oleaginosas. Já os lores, que se alimentam de néctar e pólen, precisam de uma dieta líquida ou em pó, completamente diferente. O que isso nos mostra? Que a precisão científica não é sobre forçar todas as espécies a se adaptarem a um pellet genérico, mas sim sobre usar a ciência para construir uma dieta mista que respeite a biologia e o nicho ecológico de cada ave. A ração é uma ferramenta fantástica dentro desse plano, mas ela não é o plano inteiro. Da maioria das doenças que a gente vê na clínica. O guia detalha como as necessidades energéticas variam brutalmente. Ele cita que psitacídeos da Austrália, como os calopsitas e os periquitos, têm um metabolismo basal 21% maior que espécies de mesmo tamanho de regiões tropicais. O ambiente também muda tudo. Uma ave num viveiro externo, voando, gasta muito mais energia do que uma numa gaiola dentro de casa. E o ciclo de vida? O guia menciona que na época de reprodução, as necessidades energéticas podem aumentar em até 200%. Como você ajusta isso com precisão usando uma dieta de um pouco de brócolis, um pedaço de manga e umas nozes? É impossível. Você estaria sempre no campo do achismo. Com a ração, eu posso calcular. Ok, esta ave precisa de 40 quilocalorias por dia. Ela está em reprodução. Então vamos aumentar para 80. Eu consigo fazer isso pesando a ração. É um ajuste fino, baseado em dados, que a ciência veterinária moderna exige. A variedade pode ser o objetivo final, mas a base calculada e controlada da ração é o que garante a saúde para que a ave possa desfrutar dessa variedade. É exatamente aí que a minha visão diverge da sua. Você vê a evolução das dietas como uma linha reta em direção a mais controle e mais artificialidade. Eu vejo a quarta geração de forma completamente diferente. Não é apenas um refinamento da segunda geração, como você sugere. É uma síntese. Pensa nisso. A primeira geração, de sementes, tentou imitar a natureza, mas de forma ignorante e perigosa. A segunda geração, a ração, foi uma reação a isso, correndo para o extremo oposto. O controle total, o laboratório, ignorando o comportamento. A quarta geração é a maturidade. Ela pega a segurança e o conhecimento nutricional da segunda e terceira gerações e os usa para reintroduzir a complexidade da natureza de forma inteligente e segura. É a união do melhor dos dois mundos. Na prática, isso significa que a segurança da ração nos permite reintroduzir, com controle, a variedade que a primeira geração tentou sem sucesso. Em vez de uma tigela de sementes aleatórias, usamos a base de ração e, em brinquedos de forrajamento, oferecemos castanhas, legumes e frutas que a ciência da terceira geração já nos mostrou serem seguras e adequadas para aquela espécie específica. Portanto, reduzir a ração não é um retrocesso, como você diz.
É um avanço. É confiar na ciência não apenas para criar um produto, mas para nos guiar na construção de um ecossistema alimentar completo para a ave. Eu entendo a sua interpretação, mas a vejo como excessivamente otimista e arriscada. A trajetória descrita no guia, para mim, é um claro avanço em direção à mitigação de riscos. A segunda geração, as rações, foi um salto quântico que salvou, literalmente, incontáveis vidas de aves que antes morriam de doença hepática gordurosa e hipovitaminose A. Descartar essa segurança como reducionista ou ultrapassada é perigoso. A quarta geração, na minha visão, não descarta a base sólida e segura da ração. Pelo contrário, ela a pressupõe. É como construir uma casa. Você primeiro precisa de uma fundação de concreto sólida e bem calculada. Essa é a ração. Depois você pode se preocupar com a decoração, os jardins, o enriquecimento. Mas você não diminui a fundação para ter um jardim maior. Fazer isso é comprometer toda a estrutura. Reduzir drasticamente a proporção de ração na dieta é, para mim, enfraquecer a fundação. É reintroduzir voluntariamente os riscos de desequilíbrio nutricional que a ciência lutou tanto para eliminar. Mas a sua analogia da casa tem uma falha. Uma ave não é um prédio. É um ser vivo, complexo e adaptável. E a minha interpretação da quarta geração é que ela finalmente reconhece isso. Ela não é um mero acessório ou decoração, mas uma síntese que entende que a fundação e a estrutura são interdependentes. A própria conclusão do guia aponta para isso quando diz que uma dieta completa e equilibrada exige uma abordagem científica e mental. Isso significa que os dois aspectos, a precisão dos nutrientes e a variedade que estimula a mente, são igualmente cruciais. Não se trata de uma base sólida com um pequeno enfeite comportamental por cima. São dois pilares que, juntos, sustentam o bem-estar da ave. Um não é mais importante que o outro, eles são sinérgicos. Uma ave mentalmente estimulada e ativa pode até ter um aproveitamento metabólico diferente de uma ave apática e entediada. Ignorar o pilar mental não é apenas deixar a ave triste. Pode ser que estejamos falhando em nutrir o corpo de forma completa também. Olha, no fim das contas, eu continuo convencido de que a base da dieta de um psitacídeo em cativeiro precisa ser uma ração extrusada de alta qualidade. Essa é a única forma de garantir a segurança, a consistência e a precisão nutricional que previnem as doenças mais comuns que vemos nessas aves. A variedade e o enriquecimento são vitais para o bem-estar psicológico, não tenho dúvidas. Mas eles devem operar como complementos controlados, como uma fração minoritária da dieta. Colocá-los como pilar principal é introduzir um nível de risco e complexidade que, para a maioria das aves e dos tutores, é simplesmente desnecessário e potencialmente prejudicial. E eu mantenho o meu ponto de que para animais de uma inteligência tão sofisticada, o bem-estar não pode ser medido apenas em uma planilha de nutrientes. Uma dieta que abraça a variedade, que desafia a ave e estimula seu comportamento natural de forrejamento é muito mais completa. A ração, nesse modelo, não é a protagonista, mas uma rede de segurança indispensável dentro de um plano alimentar misto e bem pensado. Essa visão holística, que nutre tanto o corpo quanto a mente, me parece muito mais alinhada com o que a ciência mais avançada, como o conceito de quarta geração de dietas, está nos mostrando. Fica evidente que a dieta ideal não é uma fórmula simples. Nossa conversa expõe uma tensão fundamental. De um lado, a busca pela segurança e precisão nutricional que a ração formulada oferece. Do outro, a necessidade inegável de estímulo comportamental e mental que a variedade de alimentos proporciona. Exato! E a abordagem correta, como o próprio guia sugere, com seus planos para cada espécie, provavelmente não é um extremo ou outro, mas um balanço cuidadoso. Um balanço que pode mudar drasticamente dependendo da espécie, da idade da ave e, claro, do conhecimento e da dedicação de quem cuida dela. O material do Diet Bird é uma ferramenta valiosa justamente por isso. Ele não dá uma resposta única, mas nos força a pensar, mostrando que a nutrição de precisão é um campo fascinante e em constante evolução.